Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Enquanto Conduzo. E hoje vou-vos falar aqui um bocado de um conceito que é o Shingijutsu. Foi desenvolvido em 1987 em Nagoya por Yoshiki Iwata, que foi um dos engenheiros que trabalhou com a Toyota e inclusive com o Taiichi Ohno quando houve grandes mudanças e criação do seu sistema de produção. E pronto, o que é o Shingijutsu? O Shingijutsu foi, digamos, uma forma que ele criou ou uma visão para a implementação da melhoria contínua. Na altura, estamos a falar no final do século passado, havia muitas empresas que tinham tentado, após o grande sucesso da Toyota e de outras empresas, tentaram aplicar a melhoria contínua, só que ela não resultou da melhor forma. Isto porque faltavam alguns conceitos, faltava conhecer a parte interna daquilo, das filosofias que foram desenvolvidas pela Toyota. O que é que este Shingijutsu pensa? Este Shingijutsu vai à parte humana. Falta aquele pormenor que nós não fazemos tanto. Ele trabalhou, foi fazer a parte humana. Em que o objetivo era ter um conjunto de senseis, em que a palavra sensei está destinada a professor, ter um conjunto de professores, de pessoas que fossem às empresas e que às vezes ajudassem a implementar o Kaizen ou melhoria contínua. Esta mentalidade vai à natureza, procura ir à natureza do trabalho e garantir que as empresas honram e valorizam o trabalhador e o trabalho que ele faz. Para desenvolver esta implementação, ele criou alguns princípios-chave para a sua metodologia, para o Shingijutsu, em que um deles é manter uma visão sempre a longo prazo, mesmo que isso implique ter uma perda financeira, por exemplo, a curto prazo, ele está sempre a pensar no futuro. Eu posso ter uma perda agora, mas se eu conseguir ter uma melhoria, se eu conseguir receber toda a minha perda, se eu conseguir melhorar as condições de vida das pessoas, se eu conseguir melhorar, digamos, a saúde financeira da minha empresa no futuro, então eu não estou disposto a abdicar do ganho a curto prazo em detrimento do longo prazo. Depois, outra das coisas em que acredita o Shingijutsu é que o processo correto vai trazer resultados corretos. Em que o processo correto para ele é a eliminação de desperdício e através de melhoria contínua, do Kaizen, que é pequenas melhorias contínuas rápidas. Depois, acrescentar valor às organizações desenvolvendo as suas pessoas. Ele acredita que uma organização vai ganhar valor se as pessoas que trabalham nela, se toda a gente que estiver a trabalhar nela, for desenvolvida, se tiver oportunidade para evoluir e para aumentar as suas competências. E isto é uma das coisas principais deste método de Shingijutsu. Por isso é que eu quis falar, não é, digamos, uma ferramenta, mas eu quis falar porque realmente há aqui algumas aprendizagens que nós podemos ter que são muito importantes. Depois, outra das coisas que ele acredita, dos princípios-chave desta sua visão, é que a resolução contínua das causas raiz, quando usa uma aprendizagem, ou seja, ele usa aquilo que nós já falámos em tempos do Gemba, que é vá ao local e veja em seu favor. E ele defende que nós devemos ensinar no local e não numa sala de aulas. Também já vamos ver isso em seguida. Não só é necessário ir ao local, como ele também diz, que nós devemos ser meticulosos com a situação. Meticuloso, ele refere a nós tentarmos explorar até ao profundo, ir mais fundo e não ficar pela superfície do nosso problema. Ao fim e ao cabo, isso é a causa raiz. Nós temos a tendência de, temos um problema, olhamos para lá, vemos o que está a acontecer e assumimos que aquilo é o nosso problema. Mas isso não vai resolvê-lo, porque há algo que está escondido lá por baixo. É como um iceberg. Nós vemos a ponta do iceberg quando sabemos que cerca de 70% do iceberg está debaixo da água e não é visível. É a mesma coisa. O nosso problema, a nossa causa raiz, é a parte escondida, não é a parte visível. Depois, e estes são os princípios-chave
desta mentalidade, que é, ok, longo prazo, fazer o processo da maneira correta, acrescentar valor desenvolvendo pessoas e resolver as causas raiz com melhoria contínua. Ir ao local, nunca ficar pelo que eu ouvi. O que ele acredita é que a chave essencial para desenvolver um processo com sucesso é através da mentalidade, da mudança da mentalidade de pensar, da mudança da mentalidade de como se faz as coisas. Por isso é que ele defende que nós devemos olhar para a natureza do processo e honrar e valorizar o trabalho dos nossos colaboradores. Porque isto é o essencial para passar. Quando ele faz esta aplicação, como eu disse, isto são um conjunto de senseis, são uma espécie de consultores, digamos, em que vão à empresa e estão responsáveis por levar o conhecimento e moderar a aprendizagem na empresa. Ele, quando está a fazer isto, ele espera comprometimento total. As pessoas que estão na equipa, que foram escolhidas, têm que estar comprometidas e devem estar envolvidas. Depois, toda a aprendizagem é feita no terreno, evita-se a aprendizagem feita em sala de aulas e obriga que se questione sempre o modo como as coisas são feitas. Isto é importante. Nós temos uma mente capaz de questionar, capaz de colocar dúvidas ao método como está, é essencial. Quando nós também já falámos no passado em paradigmas. O paradigma é quando nós não questionamos, quando nós aceitamos uma coisa como real. E nós já vimos que aceitar algo como real é errado. E há uma frase que eu gosto que é: a evolução só se faz com as questões que se levantam às normas, aos procedimentos implementados. Se nós mantivermos sempre a mesma norma e o mesmo procedimento, nós não vamos conseguir evoluir. Não estou com isto a querer dizer que nós devemos sempre contrariar as normas. Não, as normas são para ser respeitadas e é aquilo que nós sabemos fazer até o momento. Se nós tivermos uma ideia que possa ultrapassar e melhorar a norma, aí sim devemos aplicar, devemos testar antes de tomar alguma decisão. E é isso que nós nos devemos basear. Depois, quando ele disse que ele espera o comprometimento das pessoas, é porque ele não vai lá para ser, digamos, com panos mansos, não vai ser o bom polícia. Ele vai fazer trabalho de bom polícia, mas de mau polícia também. E ele, se tiver que dar, digamos, um raspanete a alguém, ele vai dar. E isso é uma das características muito comuns a toda a equipa que trabalhava com o Shingi-Jutsu, era de ir ao local e dar frequentes raspanetes às pessoas quando elas não estavam comprometidas ou quando elas estavam a fazer algo que poderia prejudicar o trabalho de todo o resto da equipa. Inclusive há algumas histórias interessantes. Temos o mestre Nakao, que numa das sessões que estavam na empresa pegou num empilhador e foi com ele contra uma parede para deitar abaixo a parede. O objetivo não era deitar abaixo a parede, era chamar a atenção para a importância que aquela parede tinha de sair dali. Então era uma maneira de criar, digamos, ali um impacto forte para as pessoas perceberem que realmente tem que ser feito. Um dia vou-vos falar de um livro do Kotler que fala muito sobre a liderança, fala de um livro sobre os pinguins, tem uma série de livros e ele diz isto: para haver uma mudança há 8 passos que têm que se passar. O primeiro passo de todos é criar urgência. E a criar urgência é criar o estado na equipa, ou na empresa, ou nos colaboradores, ou na administração, onde for, que é urgente fazer aquela mudança e que tem que ser feita rapidamente, para não estarmos a perder muito tempo. Depois, alguns dos pontos importantes aqui de Shingi-Jutsu. Primeiro é, o Kaizen, a melhoria contínua, é sobre pessoas. Sendo sobre pessoas, estas melhorias, este Kaizen, estes eventos Kaizen que são aplicados pelo Shingi-Jutsu não devem resultar em despedimentos. Inclusive, sempre quando um sensei ia a uma das empresas em que diziam que poderia haver despedimentos, ele ao recusava-se a fazer o trabalho, ele tinha uma grande discussão para mudar essa visão e para garantir que não haveria despedimentos. Ele diria que sim, é para melhorar,
sim, temos que reduzir o número de pessoas na linha, mas as pessoas não devem ser despedidas. As pessoas devem ter ou um segundo local para ir de trabalho, ou então fazer naturalmente. Há pessoas que entram de forma, quando uma empresa precisa de diminuir os seus trabalhadores, deve ir através de reformas, pessoas que saem voluntariamente para outras empresas, não deve ser feito o processo de despedimento. Depois, outra das características é todas as melhorias têm uma ordem de, digamos, de prioridade, em que a primeira ordem, e isto é a primeira de todas, é a segurança. A primeira melhoria faz pela segurança dos colaboradores, pela segurança da empresa, pela segurança das máquinas. Só depois é que vem a qualidade e, por fim, a produtividade. Ou seja, para todos os senseis de Shingijutsu, a prioridade é esta. Primeiro temos segurança, depois a qualidade e, por fim, temos a produtividade. E faz a seu sentido. Não vale a pena nós estamos a ter um processo com muita produtividade, muita qualidade, se os nossos trabalhadores estão constantemente a ter acidentes de trabalho. A mesma coisa se estivermos a falar da qualidade e da produtividade. Para que ter uma produtividade muito alta se a nossa qualidade é baixa? Interessa é ter qualidade perto dos 100%. Quando nós temos a qualidade perto dos 100%, aí interessa-nos subir a produtividade, porque até lá, tudo que eu esteja a fazer a mais, ou com mais produtividade, mas seja defeitos, peças com defeitos, que eu não vou vender ao cliente, a mim tem um custo, mas tem um lucro de zero. Vai ter um lucro, neste caso, vai ter um lucro negativo. Por isso, e eles têm sempre esta consideração. Esta é a prioridade. Depois, no Shingijutsu, temos que recolher os fatos sempre no Gemba, no local onde as coisas acontecem. Não devemos evitar atalhos. O que é um atalho? É ouvir o que alguém nos disse e aceitar como correto, e isso é um atalho. Nós devemos ir lá, devemos experimentar com os nossos sentidos, já falámos sobre isto, com o tato, com os ouvidos, os olhos, o cheiro, tudo isso vai nos dar muita informação, muito mais informação do que se eu só estiver sentado num gabinete e ouvir alguém que me vem reportar algum dado. Não, eu devo ir lá, devemos ter todos os fatos do Gemba. E este trabalho, quando eles desenvolvem um trabalho numa empresa, é muito no Gemba. Está lá a equipa toda a tirar os dados, não é feito numa sala, num mission control, numa sala de formação, não, é lá. Depois, eles têm a política de não ensinar. Quando eu digo não ensinar, é não ensinar falando. E eles preferem ajudar as pessoas a obter o conhecimento por si próprias. É mais quando alguém nos faz uma pergunta, nós devemos transformar essa pergunta num objeto de estudo. Devemos dar-lhe como, ok, é o teu trabalho, agora tens que estudar, vai ver se me consegue responder. E ouvir depois as respostas e vamos orientando-nos. Nós não devemos dar-lhe a resposta logo. É quase como quando nós fazemos aquilo. Deve-se dar a cana de pesca ou o peixe. Alguém tem fome. Se eu der o peixe hoje, ela amanhã vai ter fome outra vez. Mas se eu lhe der uma cana de pesca e ensinar a pescar, ele todos os dias vai conseguir pescar e dar cabo da sua fome. Depois, promove muita ação e a prática, elas são essenciais para aprender. No Shingijutsu, nós devemos ter a mão na massa, digamos assim. Nós devemos experimentar, nós devemos trabalhar, nós devemos experimentar, literalmente. Se correr mal, correu mal, aprendemos com o nosso erro. Se correr bem, maravilha, também vamos aprender e ainda ficamos a ganhar. Mas, para eles, a aprendizagem só funciona se nós experimentamos. A teoria não vai levar a grande aprendizagem. Leva-te a um conhecimento teórico, mas se tu não tiveres a oportunidade de o fazer, de o ver acontecer, não vais assimilar. Quando nós temos... A nossa memória é composta, ou pode ter estímulos, vários estímulos. O estímulo da experimentação, de tocar, de ouvir o barulho que aquilo faz, sentir as vibrações, é muito mais enriquecedora para a nossa memória do que o de eu estar a ler, do que eu estar a ouvir alguém a dizer-me as coisas. Depois, eles acreditam que a correção, a repreensão dos trabalhadores aumenta a performance da equipa e do indivíduo. Eles não têm problemas em dar uma punição ao indivíduo. Nenhum problema a dar a sua punição.
se tiverem que o fazer, fazem. Eles também não têm, digamos, eles não dão quando algum trabalho é bem feito, eles também não vão dizer sim senhor, tu tens um trabalho, não, eles tentam manter a humildade da pessoa, por isso o que eles dizem é bom trabalho, mas ainda podes fazer melhor, e eles puxam sempre um bocadinho mais o limite para tentar puxar pelas pessoas. Eles nunca vão dizer tu és o melhor, não, eles vão tentar que tu tentes ir sempre mais além, e todos nós conseguimos ir sempre mais além, por isso aquele trabalho que eles fazem é esse, fizeste um excelente trabalho, mas podes fazer melhor. Volta a pensar naquilo que fizeste e tenta ver onde é que podes corrigir, melhorar a tua situação. Eles acreditam que esta constante incentivo às pessoas continuarem a progredir vai fazer com que aumente realmente a qualidade do trabalho deles. Depois, detalhes são necessários para eles, mas não se deve pensar neles. Devemos sempre manter uma visão macro, saber sempre qual é a visão macro da nossa situação. Não estar a perder muito tempo com detalhes, a estudar minuciosamente cada pormenorzinho da situação. Não. Devemos ser minuciosos ao obter os dados, mas não a estudá-los tanto. Depois, eles acreditam que nós devemos ajustar a aplicação ao princípio e não o contrário. Ou seja, se eu tenho um princípio, eu não o devo modificar, eu devo manter. Devo pensar como é que eu posso utilizar a minha aplicação ou como é que eu a aplicarei na situação em que eu estou. Mas o meu conceito não deve ser mudado, o meu princípio. Entendem? Não sei se estão a entender. Se eu tenho o princípio por exemplo, de work in progress, ou tenho um sistema em que eu tenho tudo os 5 S e aquele sítio é para a placa A, aquele é para a placa B, aquele é para a placa C. E isto é o princípio. Eu devo adaptar, se calhar, o princípio modificando. Ok, a zona do A vai ficar naquela posição, vai mudar de posição, mas não devo pôr o B no A só porque naquele momento me dá mais jeito. Não sei se consegui fazer entender aqui o meu ponto de vista. Depois, a coisa fundamental para uma equipa que trabalha com o sensei de Shingijutsu é ser humilde, discreto e meticuloso. Devemos ter sempre a humildade acima de tudo. Há muitas situações em que, e aquilo que eu falei um bocado da correção da repreensão, muitas vezes serve para isso. Eles utilizam, o sensei utiliza a repreensão para tornar a pessoa mais humilde, para voltar a trazer a pessoa para uma ponto de situação mais humilde. Porque às vezes quando as equipas começam a evoluir, começam a ver resultados que até são bons, têm tendência a pensar, nós somos os melhores, nós somos uma equipa formidável, então o sensei nesses momentos intervém e tenta puxar para baixo um bocado o seu ego, colocar-nos mais numa posição de humildade, mostrando que eles podem ter sido bons, mas alguns do mundo há sempre alguém melhor do que eles. Trabalhar como sensei no Shingijutsu é complicado. É preciso controlar alguns dos nossos ímpetos, como dar respostas. Nós devemos não dar respostas, mas sim guiar as pessoas até às respostas corretas. Devemos saber usar quando é que devemos ser divertidos, quando é que devemos demandar uma ideia completamente desproporcional para a situação, ridícula até, em que isto pode ser usado. Eu posso usar de parte divertida, eu posso utilizar uma ideia ridícula com o objetivo de tentar desbloquear a criatividade da equipa. Isto é importante. E como sensei também temos de saber quando repreender e como repreender. Como eu disse, há algumas histórias. Nós tivemos a história do empilhador contra a parede, mas também tivemos histórias do mesmo sensei, Nakao, em que ele despediu no momento pessoas. É um caso extremo, quando a pessoa realmente está a contrariar, está a fazer tudo para prejudicar. Ele teve a liberdade de despedir pessoas para criar aquele impacto. E isto é o que conta a história. O que não conta é outra parte. Logo a seguir, pouco depois, ele é readmitido, passado alguns minutos, é readmitido outra vez da empresa. Aquilo serviu mesmo para chamar a atenção, para fazer com que a pessoa acorde
e para quem entenda que está a agir mal e serve e resulta. Resulta quando nós chamamos esta atenção a alguém, resulta, como eu disse, no passo da mudança, nos 8 passos, o primeiro é a criação de urgência, é criar um estado de emergência na equipa ou no indivíduo. E isto funciona, vai tornar a pessoa, vai trazer a pessoa para um estado alerta, vai quase trazer para o cérebro primitivo, para o cérebro mamífero, que nós já falámos também noutras situações quando estivemos a abordar os paradigmas. Pronto, o Shingijutsu é isto, é um bom conceito. Se tiverem a oportunidade de trabalhar com algum sensei de Shingijutsu, se calhar aconselho a experimentar. Não é que haja muitos em Portugal, normalmente são mais nos Estados Unidos, é um conceito mais utilizado nos Estados Unidos e países assim, mas podemos tentar replicar alguns dos conhecimentos, alguns dos princípios que eles têm, de forma a conseguirmos que realmente as nossas equipas consigam desenvolver-se. Não se esqueçam, o Shingijutsu é muito formado e voltado para a pessoa, desenvolvimento de pessoas. Por isso é que eles não ajudam, não dão a resposta. Eles estão mais focados em levar a pessoa ao conhecimento, que elas consigam as respostas por si próprias, e isso posteriormente vai criar um maior envolvimento do colaborador do que dar as respostas. É este o ponto fundamental que eu queria passar hoje. Desenvolvam as vossas equipas e se não saberem como, podem partir deste princípio. Eu vou deixar um livro que eu comecei a ler isto, não é dos meus livros favoritos, em termos de escrita também não está muito bem escrito, mas onde fala destes princípios e a parte final principalmente dá alguns exemplos de como é que foi aplicado, das respostas que os senseis deram às suas equipas e de como eles guiaram as equipas para chegar a um resultado muito maior do que aquilo que eles estavam a conseguir chegar. Sem muito mais por hoje, despeço-me de vocês. Espero ver-vos novamente no outro programa do Enquanto Conduzo aqui para a frente. E se puderem, não se esqueçam, deixem o like, subscrevam e partilhem este vídeo que iria ajudar bastante. Muito obrigado.